Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim, Enzo Dutra Presoto, e em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente, a representante da AFS Brasil, senhora Maria do Carmo, e a estudante blogueira Lara Beatriz. Aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, uma boa tarde. Em 13 de maio de 1888, foi assinada a Lei Áurea, que abolia a escravidão no Brasil. Em pleno ano de 2018, do que você chamaria um trabalho de jornada exaustiva, condições precárias, com mísera ou nenhuma remuneração financeira, infelizmente, crianças ainda são submetidas a esse tipo de exploração. Se tais condições de trabalho já seriam inadmissíveis no caso de um adulto, para uma criança que carrega o direito de estudar e desfrutar de sua infância mais ainda. Preferida por menor custo, a mão de obra traz lucro ao explorador e pobreza ao explorado. Entretanto, por uma visão socioeconômica, esses jovens, se estivessem estudando, terminando seu ensino fundamental, médio e mais tarde cursando uma faculdade ou até se especializando, contribuiriam para um desenvolvimento muito maior do que diminuindo os custos de um dono de certa empresa ou plantação, por exemplo, que não respeita os direitos trabalhistas. A legislação brasileira proíbe qualquer tipo de trabalho para menores de 14 anos, sendo ele permitido a partir dessa idade apenas na condição de aprendiz, em atividade relacionada à qualificação profissional. Com a palavra em a parte, a vereadora mirim, Grace German. Gostaria de te parabenizar pela escolha do tema, vereadora Giovana. É um tema muito importante, que às vezes é muito esquecido, que isso, assim, ainda existe. Em pleno século XXI, no ano de 2018, existe trabalho infantil. E muitas vezes as pessoas acreditam que o trabalho infantil, de certa forma, vai ajudar a criança a criar juízo e caráter. Uma coisa que é totalmente... não sei nem explicar. É uma coisa que não tem sentido, porque as pessoas acham que uma criança vai criar caráter trabalhando. E muitas vezes nós acabamos não dando importância para estes temas, mas eles são importantes, são temas desumanos e que precisam ser discutidos para a sociedade evoluir. Obrigada pela atenção. Vereadora, me concede uma parte? Bom, primeiramente eu quero parabenizá-la pelo seu discurso e também ressaltar que a Lei Áurea foi assinada em 1888. E hoje, ainda em 2018, nós temos o trabalho escravo e ainda o trabalho escravo de crianças e adolescentes. O lugar de criança e adolescente não é trabalhando em condições insalubres, é na escola, como a vereadora Grace falou. Não é trabalhando que a criança vai formar caráter, não é trabalhando em condições indevidas que ela vai se tornar um adulto mais preparado para a vida, mais preparado para o mercado de trabalho, por exemplo, e sim na escola. Claro que nós temos o programa Jovem Aprendiz, por exemplo, que condiciona que adolescentes trabalhem com as jornadas de trabalho adaptadas às suas necessidades, aos seus direitos. E é muito diferente um trabalho, por exemplo, carregando pedras, do que um trabalho que é cedido pelo Jovem Aprendiz. Parabéns pelo seu discurso novamente. Muito obrigado pela atenção. Agradeço as colocações, concordo com ambos os vereadores. A legislação brasileira proíbe qualquer tipo de trabalho para menores de 14 anos, sendo ele permitido, a partir dessa idade, apenas na condição de aprendiz em atividade relacionada à qualificação profissional. E acima dos 16 anos, o trabalho do menor é autorizado, desde que não seja no período da noite, em condição insalubre, de perigo ou incompatível com sua jornada escolar. No entanto, se o jovem maior de 16 anos se encontrar em situação precária ou estiver sem carteira assinada, ele se encaixa no mercado ilegal de trabalho infantil. Nos casos mais extremos, o trabalho pode causar danos à saúde do menor também, por falta de segurança, como queimaduras, envelhecimento precoce, doenças respiratórias, desidratação, câncer de pele, ferimentos, fadiga física, intoxicações agudas e crônicas, hipertermia e até mau desenvolvimento psicomotor. Além, é claro, do risco de trauma que é submetido uma criança dessa realidade. Em 2015, ano da última pesquisa do IBGE, foram registradas quase 80 mil crianças de 5 a 9 anos trabalhando no Brasil. Já em Santa Catarina, em 2012, passou para 4º lugar no ranking de maior índice de trabalho infantil, abrigando 32 dos 100 municípios com maior percentagem desse aspecto do país. Sem dúvida, esses são dados alarmantes.
Nós podemos tocar essa situação deixando de dar nosso dinheiro a empresas que utilizem esse tipo de mão de obra desumana. Ter conhecimento das origens dos produtos que compramos é um bom começo, para que possamos priorizar o que acreditamos, mesmo até de marcas internacionais que não condizem com nossos ideais. Recentemente, eu conheci um aplicativo chamado Moda Livre, que na indústria da moda compreende dados da forma com que as empresas tratam seus funcionários, apresentando medidas tomadas pelas marcas para evitar a mão de obra escrava no geral, trazendo histórico de seu envolvimento com esse tipo de atividade. Acredito que esse conhecimento da origem dos produtos que consumimos possa nos possibilitar realizar melhores escolhas, sendo um ótimo começo para causar impacto nessa triste realidade. Obrigada pela atenção.